Tenho a honra de apresentar o nosso orador desta manhã, mas antes de fazê-lo, deixa eu fazer aqui uma menção especial. Nós temos conosco aqui esta manhã uma caravana de Belém do Pará, está sendo liderada pelo irmão Lucivaldo. Onde é que eles estão? Pode levantar, olha aí, ó, aquele pessoal. Uma saudação especial para os nossos amigos que estão conosco. Eles estão em um grupo de 60 pessoas, estão conhecendo as igrejas, as instituições aqui da Bahia e também os pontos turísticos, né? Desfrutando um pouquinho da boa terra da Bahia. Muitos desses que estão na caravana, fazem parte dessa caravana, ainda não são membros da Igreja Adventista, então estão conhecendo também a nossa igreja. Que Deus os abençoe também de maneira poderosa, se sintam bem entre nós e aqui no campus da Faculdade Adventista da Bahia. Bom, aqui está o nosso pregador desta manhã, o pastor Gilberto Tais. Ele está servindo como pastor ali na Associação Cearense, na cidade de Sobral, isso, em Sobral. O pastor Gilberto formou aqui na FADBA em 2012, é um dos alunos do mestrado na área de teologia, interpretação bíblica. O Tais também já tem outras formações, fez outros programas de pós-graduação e mantém um blog que tem compartilhado conteúdo teológico. O blog é feoufideísmo.com, tá? feoufideísmo.com. Eu aconselho você a conhecer também o trabalho do pastor Gilberto na internet. Que Deus o abençoe. Esta manhã o Senhor te use mais uma vez de maneira poderosa. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Um ótimo sábado, na presença do nosso Jesus. Obrigado. Obrigado, amigo. Que Deus lhe dê muita água na vida, viu? Tá. Bom, é muito bom estar aqui de volta, nesse campus. Tenho boas lembranças desse ambiente. Tenho lembranças ruins também, especialmente das noites que passei acordado. Mas tudo aqui foi muito, para mim, de maneira especial, foi muito edificante e construtivo. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos professores, pelas pessoas que conheci aqui neste ambiente acadêmico, que me ajudou a estar mais preparado cognitivamente para enfrentar as heresias do mundo e ajudar as pessoas a conhecer a verdade, né? Eu acredito que você também talvez tenha, com certeza tenha experiências também muito positivas aqui, né? Isso aqui tem uma história, e é uma história que se compartilha, interage com a nossa história quando a gente passa por aqui. Para quem não me conhece, o pastor Herbert já me apresentou, Gilberto Tais. Eu sou nascido na cidade de Rolândia. Alguém conhece Rolândia? Rolândia é no estado do Paraná. Mas eu vivi praticamente a vida toda no sul de Minas Gerais. Naquela cidade onde foi filmada aquela novela O Rei do Gado. E a cidade chama-se Guaxupé. Alguém conhece Guaxupé? Não? Já ouviu falar pelo menos, né? Então, eu praticamente vivi a vida toda ali naquela cidade, no sul de Minas, e minha família está lá hoje, no momento. Passei 4 anos aqui na Bahia e agora estou no Ceará. Inclusive, quando me perguntam, de onde você é? Aí eu digo, olha, eu nasci no Paraná, morei a vida toda em Minas Gerais, fiquei na Bahia 4 anos e agora estou no Ceará. O que eu sou? Brasileiro. Eu sou brasileiro. Bom,
É isso, né? Que Deus possa abençoar você de maneira muito especial e que o Espírito Santo possa alcançar seu coração nesta manhã. Tá bem? Feche os olhos mais uma vez e vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, no mérito do Senhor Jesus, a gente busca a Tua graça, a Tua bondade. Por favor, Senhor, fala ao nosso coração, nos ajuda a sairmos daqui revigorados. Derrama Teu Espírito, fale com a gente, por favor. É o que suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Então, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. O verso 23 em diante diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava algo maior, o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Alguém, por acaso, já ouviu falar em uma mulher chamada Hatshepsut? Alguém já ouviu falar? Eu acredito que a maioria já deve ter ouvido falar, mas só não está ligando o nome. Hatshepsut foi a mãe adotiva de Moisés. Lembra da história agora? Os estudiosos acreditam que ela tenha sido a mãe adotiva, aquela que pegou Moisés ali no rio e trouxe para dentro do palácio e cuidou de Moisés, adotou Moisés. Bom, esta aqui é uma foto da família. Olha que família bonita. Então nós temos ali o pai e supostamente a mãe de Hatshepsut. Seria o rei, o faraó Tutmoses I e a rainha Ahmose. Eles viveram na 18ª dinastia do 15º século antes de Cristo. Acredita-se que Hatshepsut tenha se casado com o seu meio-irmão, porque eles eram filhos do mesmo pai, Tutmoses II. Isso aqui é uma foto, olha que coisa mais bonita. Me parece que ela não tinha muito bom gosto não, né? Mas essa aqui é uma foto da múmia de Tutmoses II, o seu meio-irmão, em que acredita-se que ela tenha sido casada. Só que tem um detalhe. Tutmoses II, ele tinha um filho de outra mulher. Então era o enteado de Hatshepsut. E aqui está um exemplo
nós temos aqui uma escultura representando Tutmoses III. Acontece que, quando o seu meio-irmão e seu marido faleceu, Hatshepsut, então, praticamente começou a dominar o reino, o poder, corregendo com o seu enteado, Tutmoses III. Inclusive, alguns até acreditam que talvez Hatshepsut estivesse envolvida no assassinato de Tutmoses II, justamente com esse intento, com esse objetivo. Há aqueles que acreditam nisso. Quando o Tutmoses II morre, então naturalmente quem subiria ao poder seria Tutmoses III, o seu filho. Mas ele tinha apenas 10 anos de idade. E Hatshepsut, ela gerenciou bem as relações com o alto sacerdócio Amun, justamente para, através desse trambique político, maracutaia política, ela usurpar o poder, tomar o poder e governar no lugar de Tutmoses III. E isso funcionou bem, porque quando Hatshepsut adquiriu o poder e ela dominou o Egito, ela governou sobre o Império Egípcio por cerca de 18 ou 20 anos, segundo os estudiosos. Agora tem um detalhe, que talvez alguém deve estar perguntando, mas espera aí, naquele tempo mulher podia ser faraó? Podia ser rei? Obviamente que não. Por isso que entra em cena então a estratégia, o dinamismo de liderança de Hatshepsut. E ela, através de uma maracutaia política com os sacerdotes, ela então domina o império, se torna faraó, mas para isso ela precisou de se vestir como homem, usar uma barba postiça e ter um nome de homem. E segundo alguns, o seu nome era Kamad. O faraó, mulher. Kamad. Ela governou o Egito por cerca de 20 anos. E, inclusive, dizem que Hatshepsut foi um dos melhores faraós que já passou pelo Egito. Ela realizou grandes feitos como faraó. Construiu grandes monumentos como este, o templo de El-Bahari, lá no Egito. Ela também iniciou as explorações nas minas do Sinai e trouxe grande prosperidade sobre a terra egípcia. O seu reinado foi pacífico, o seu reinado foi próspero, e o império cresceu, a nação cresceu muito em seu tempo, quando ela governou o Egito. Quando ela morreu, inclusive, quando encontraram o seu corpo, perceberam que havia algumas rachaduras na cabeça que era típica de talvez uma tentativa de assassinato, ou um assassinato propriamente dito, talvez por um grupo de sacerdotes, segundo alguns estudos, que queriam criar um complô contra a Hatshepsut. E provavelmente ela foi atingida na cabeça e assim veio a óbito. Mas quando ela morreu, Tutmoses III então assumiu o império e ele mesmo iniciou uma campanha para apagar qualquer vestígio que tivesse de Hatshepsut ali no Egito. Qualquer vestígio. Seja escultura, seja documentos escritos, seja qualquer tipo de pintura que retratasse a pessoa, a existência, o reinado de Hatshepsut, tudo foi extinto, apagado. Mas o curioso é que depois eles começaram a encontrar em lugares secretos, escondidos no deserto, começaram a encontrar vestígios do faraó mulher, de Hatshepsut. E alguns escreveram que uma das pessoas que provavelmente escondeu ou preservou, ocultando objetos, escritos, pinturas que retratasse a pessoa de Hatshepsut, foi justamente esse indivíduo aqui, Senemut. Sabe quem foi Senemut? O amante preferido de Hatshepsut. Um plebeu, mas que demonstrava possuir grande intelecto, grande conhecimento, e que isso acabou, de certa forma, chamando a atenção de Hatshepsut. Inclusive, isso vai confirmar aquela tese de que sempre, ou quase sempre, as mulheres gostam de homens inteligentes. É verdade ou não? É verdade, né?
Tem gente que diz que mulher gosta de homem bombado. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, né? Para mim, as mulheres gostam de homem bombado, mas com o coração bombado, é isso? É, né? Pois esse camarada, Senemuti, ele preservou boa parte dos relatos que falavam, que retratavam a existência de Hatshepsut. Ele preservou a sua história. Até que em 1903, eles encontraram um sarcófago. E nesse sarcófago tinha uma múmia, que aparentemente não tinha qualquer tipo de significado relevante. Esse sarcófago, justamente por pensar e imaginarem que não tinha muito significado, muita importância, deixaram de lado, encostaram. E ficou ali por décadas encostado. Pegaram a múmia que estava dentro desse sarcófago e colocavam na tumba de Luxor. E ficou ali por muito tempo. Até que um dia, um arqueólogo chamado Zahi Hawass, que liderou uma equipe de arqueólogos para encontrar o faraó mulher, porque havia desconfianças, havia vestígios, passos que indicavam a existência desse faraó mulher. Inclusive, a sua avó tinha sido descoberta antes. Eles então começaram a fazer uma série de escavações e pesquisas e de exames DNA nas múmias que já existiam ali, que já tinham ali. A Discovery Channel, nesse tempo, doou cerca de 5 milhões para que esses exames pudessem ser feitos. E quando fizeram os exames, perceberam uma coisa: além de desconfiarem que aquela múmia especificamente poderia vir de uma realeza especial, poderia vir da realeza egípcia. Por quê? Porque as múmias comuns, elas eram enterradas assim, ó, nessa posição. Mas as múmias que tinham alguma referência de realeza, que faziam parte da realeza egípcia, elas eram enterradas ou assim, com a mão esquerda, né? Ou assim. E eles perceberam que essa múmia que estava nesse sarcófago estava com as mãos assim. E esse arqueólogo então entendeu, tem alguma coisa especial nessa múmia. E quando foram fazer o exame de DNA, comparando com a avó, aí descobriram que esta múmia, muito provavelmente, foi a múmia de Hatshepsut. Foi a múmia de Hatshepsut. Amigos, o que essa história tem a ver com Hebreus capítulo 11? Nos versos que nós lemos. Vocês se lembram que Moisés, por conta da fúria do rei, Moisés precisou ser colocado num cesto e levado pelas águas. Acredita-se, inclusive, que quando Moisés foi encontrado por Hatshepsut, Hatshepsut tinha cerca de 14 anos de idade. E acredita-se também, alguns acreditam que Moisés tenha ficado por cerca de 2 anos ainda, sendo levado para ser cuidado de maneira especial, amamentado e outras coisas mais, pela sua verdadeira mãe. Mas quando Moisés inteirou 12 anos de idade, ele foi trazido de forma definitiva para dentro do palácio. Então, depois de 12 anos, quantos anos Hatshepsut já tinha? 26 anos. 26 anos. O que nós entendemos, sabemos, inferencialmente sabemos, é que Moisés foi educado nas melhores faculdades do Egito. Moisés, ele foi formatado pela cultura da época. Moisés recebeu as melhores instruções, preparado como soldado, como rei, como príncipe, como nenhum outro. Moisés estava diante do berço do maior império da época, um dos maiores impérios da época, no berço da glória do poderoso Egito. Moisés, penso eu, era o filho querido de Hatshepsut. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que talvez Hatshepsut estivesse
fazendo muitas artimanhas políticas, com o objetivo de futuramente preservar o poder para Moisés. Colocar o império nas mãos de Moisés. E Moisés estava sendo preparado, provavelmente preparado para isto. Ele estava sendo preparado para abraçar a glória do Egito. Tudo estava sendo separado para ele, penso eu. Mas sabe o que é curioso no texto que nós lemos? Embora Moisés, como príncipe do Egito, embora Moisés tivesse nas suas mãos a oportunidade de ter tudo que um pecador desejaria, poder, glória, fama, autoridade. Embora Moisés estivesse à disposição de possuir, de ter, de receber toda a glória que lhe estava sendo reservada. O texto bíblico diz assim que pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. E depois diz mais, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Depois no verso 26 afirma assim, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, do quê? Por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O texto ele nos transmite a ideia de que algo muito grandioso, de que glórias gigantescas, poder, riqueza estavam à sua disposição. Mas quando, mesmo apesar disso tudo, quando o Hatshepsut ou o império estava ali colocando diante dos seus pés, diz a revelação que Moisés preferiu ser maltratado. Moisés rejeitou, virou as costas, ele preferiu o opróbrio da cruz do Calvário, por maior riqueza, a vergonha da cruz, do que possuir as riquezas, os tesouros do Egito. E depois o texto ainda diz assim, por quê? Vem a resposta. Por que Moisés fez uma escolha tão curiosa como esta? O que você faria se estivesse no lugar de Moisés? Aliás, muita gente não precisa estar no lugar de Moisés. Com pouca coisa já se vende. Com pouca coisa já se permite negociar os seus valores, os seus princípios. Tem gente que não precisa de muito para virar as costas e ir embora. Tem gente que com tão pouco já se vende. Mas Moisés, ele não tinha um pouco, ele tinha o tudo. Mas ele preferiu, ele escolheu o opróbrio da cruz, a vergonha da cruz, ser maltratado com o seu povo. Ele preferiu a pobreza e a miséria do seu povo, do que usufruir transitoriamente do pecado, do que usufruir transitoriamente de gozos terrenos, de riquezas terrenas, de glórias que são vazias quando os olhos se abrem, se tornam vazias quando o coração se dilata e percebe. Porque Moisés, diz o texto bíblico, contemplava o galardão. Amigos, irmãos, os olhos de Moisés brilhavam com a eternidade. O coração de Moisés estava apaixonado pelo que era eterno. Ele recusou, ele rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, filho da filha de Faraó, porque ele olhava para o além, além do que os olhos podem ver nessa terra. Há tanta gente hoje com depressão, com crise. Há tanta gente hoje que
Parece que não consegue mais ver o significado para a existência e para a vida. E uma das razões pode ser porque muitas dessas pessoas estão contemplando exageradamente as coisas passageiras da terra. E fatalmente vão se frustrar, vão se decepcionar, vão se angustiar. Não tem como, amigo, ser realizado, feliz nesta terra, a não ser se a sua vida estiver nas asas do Onipotente, com os olhos e o coração fora dessa terra, na eternidade. Contemplem pela fé todos os dias o que está reservado para você. Não se iluda com o presente que a terra oferece. Cuidado com os embrulhos bonitos que essa história terrena oferece. Cuidado, cuidado. Ancore o seu coração nos mares da eternidade, amigo. Ancore. Prenda o seu coração naquilo que é eterno. Lute por aquilo que é eterno. Conquiste os sonhos da vida, os sonhos terrenos. Conquiste os sonhos da vida, lute, ultrapasse fronteiras, mas nunca deixe de tirar os olhos da eternidade, porque o nosso verdadeiro tesouro e verdadeiro sonho realizado está lá e não aqui. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque Moisés contemplou o além. Para você entender bem a loucura que Moisés cometeu de ter rejeitado tudo aquilo. Eu me lembro que quando eu me tornei adventista, há mais de 20 anos atrás, eu me lembro que eu era, já com 18 anos, eu era responsável por um setor numa grande empresa. E foi o momento que eu descobri a verdade. E quando eu descobri a verdade, começou aquele conflito, aquela luta, aquela guerra no meu coração e na minha consciência. Até que chegou o dia que eu precisei tomar uma decisão, porque eu passei a ter coragem de encarar o meu próprio universo interior. Olhando para mim no espelho, eu disse para mim mesmo, é tudo ou nada, filho. Acorda, maluco, é tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Eu então decidi, tomei a decisão. Cheguei para o meu superior e disse, eu quero ser um adventista do sétimo dia. Foi o que eu falei. Aí o patrão até disse assim, rapaz, converse com o seu pastor. Eu disse, o meu pastor é Jesus, né? Então, não tem jeito. Essa é a verdade. E eu estou disposto a vivê-la. Fui demitido. E muita gente disse assim para mim, você é doido, você é louco, você é perturbado. Muita gente disse para mim. Isso se repetiu quando eu disse que vinha fazer teologia. Eu tive uma pequena empresa, coisa pequena, na época. Eu disse, eu vou abandonar tudo. Eu fazia faculdade de história na época. Eu disse, vou abandonar tudo, deixar tudo, porque eu quero ser pastor. E todo mundo me chamou de doido, até os irmãos da igreja. Você é doido? Eu falei, se isso é doideira, loucura, então eu sou. E muito. Mas que loucura boa. Para você entender um pouco o que estava na cabeça de Moisés. Para você entender um pouco das glórias que ele rejeitou por algo que ele considerava maior. Alguém conhece esse carro aqui? Ou conheceu? Alguém conhece o Corcel 1? Já viu falar do Corcel 1? Já viu um Corcel 1? Hã? Por acaso, deixa eu fazer a pergunta crucial. Por acaso alguém aqui tem um Corcel 1? Deixa eu ver as mãos. Ok, então eu posso ficar à vontade para falar. Ninguém tem. Esse foi o Corcel 1. O que é um Corcel 1 hoje? E o que foi um Corcel 1 no passado? Eu não me lembro agora exatamente o ano, mas foi por volta de 1960 alguma coisa ou 70. Mas eu vi a propaganda, não naquele tempo, viu? Eu vi agora recentemente. Como foi a propaganda do Corcel? E a propaganda era mais ou menos assim. Quando você entrar e sentir o design interior desse carro.
sentia a tecnologia não sei do quê. E a potência dos seus 1.500 kVAs. E no final, tecnologia de ponta a seu dispor. Olha aí. Tecnologia de ponta a seu dispor. Mas eu pergunto, o que é o Corcel 1 hoje? O que é? Sucata? Em alguns lugares sucata, em outros nada. Por quê? Porque a glória desse mundo passa. A glória desse mundo passa. Um dia ele foi glorioso. Hoje não tem mais glória alguma. Outro exemplo. Quem se lembra disto? Alguém já teve um 286? Eu tive. Para você ter uma ideia, eu precisei entrar num consórcio de dinheiro por 10 meses para conseguir comprar esse negócio. Era o que tinha de melhor na época. E é interessante, é a telinha preta com a letrinha verde, com uns disquetes grandes, de 5 polegadas. E era assim, eu ligava ele, eu acordava, ligava ele. Eu saía, ia escovar os dentes, tomar um banho, comer alguma coisa, fazer uma caminhada no quarteirão. E quando eu chegava, ele estava começando a ligar. Para carregar tinha que ser 4 pessoas. Pois é, na época era o cara. Na época era o garanhão, conquistava todas. Eu pergunto, o que é o 286 hoje? O que é o 286 hoje? Porque as glórias desse mundo passam. Um dia foi glorioso, hoje não é mais. Quem se lembra desse? Ah, esse muita gente aqui se lembra. Aquele tijolo que ficava aqui na frente, lembra? Pois é, eu já andei com um tijolo daquele. Andava quase meio torto assim. Pois é. O que é esse celular hoje? Porque as glórias deste mundo passam. Um outro exemplo, a beleza também acaba, viu? Mulheres, homens, a beleza também acaba. Por exemplo, homens, não olha muito, viu? Homens, você se casaria com essa mulher? Se casaria? Só os solteiros, viu? Por favor. O casado baixa a mão, por favor. Isso. Quem se casaria? Olha aí quanta gente se casaria. Ainda se casaria? Você ainda se casaria? Outro exemplo, você se casaria com essa mulher? Ainda se casaria? Você se casaria com esta mulher? Ainda se casaria? Você se casaria com este? O murmúrio é maior, né? Quando mostra, né? Ainda se casaria com ele? Você se casaria com este, com esta? E agora, você se casaria? Tá bem, eu sei que eu forcei um pouquinho, eu sei. Você se casaria com este? Não responda, por favor. Vocês sabem que tem uns aplicativos na internet que você coloca a sua foto e ele projeta o seu rosto daqui 30, 40, 50 anos. Sabiam disso, né? Eu fiz mais ou menos uma projeção de como seria eu daqui 50 anos. E olha o que saiu. Eu não tenho culpa, viu? Não tenho nada a ver com isso, viu? A pergunta mais importante. A pergunta mais importante é a seguinte. Onde está Hatshepsut hoje, com toda a sua glória? Abre um parêntese. Nós temos a nossa beleza, né? Seja jovem ou quando não somos mais jovens, temos a nossa beleza. Mas é muito importante a gente entender, especialmente vocês que são jovens, é muito importante entender que beleza um dia acaba.
É por esse motivo, vocês que são solteiros e solteiras, é por esse motivo que, quando você for escolher alguém para namorar e casar, mas além de beleza exterior, que você possa escolher alguém que seja bonito interiormente também, que reflita os mesmos valores, princípios, que ajude você a ser melhor do que você é, porque as glórias desse mundo passam. Porque se você não escolher pessoas que sejam bonitas também por dentro, que tenham um caráter nobre, um dia a beleza exterior vai acabar, vai se extinguir, e além de conviver com uma pessoa que não é mais tão bonita exteriormente falando, você ainda vai ter que conviver com uma pessoa de mau caráter. Porque as glórias desse mundo passam. A pergunta é, portanto, crucial agora, nesse momento. Onde está Hatshepsut? Hoje, com toda a sua glória, com todo o seu poder. Onde está Hatshepsut? Você quer saber onde ela está? Quer ver? Então veja, Hatshepsut, com toda a sua glória. Está aqui o faraó mulher. Está aqui a sua riqueza. Está aqui o seu poder. Está aqui todas as coisas magníficas que ela estava ali preservando, segurando, quem sabe, para Moisés. Eu pergunto a você, amigo e amiga, o que tem trazido sofrimento ao seu coração? O que tem trazido angústia? O que tem feito derramar as lágrimas dos seus olhos? Sabe aquelas lágrimas que só o travesseiro e Deus sabem? Ninguém mais. Sabe aquela angústia que você sente e o significado para a vida parece se extinguir, parece desaparecer? Sabe aquele momento que você não quer se encontrar com ninguém, quer ficar apenas sozinho? Aquele momento que você quer deitar e dormir porque quer esquecer os problemas da vida, as dificuldades? É lamentável, mas eu também vivo experiências assim. Mas sabe por que eu estou em pé hoje? Porque embora eu lute por muitas coisas daqui, mas o meu verdadeiro sonho, ele não pertence a essa terra. É disso que eu tiro energia e força para viver. É da graça, do perdão de Deus que eu tiro força para viver. O meu convite para você nessa manhã é que você possa mergulhar naquilo que é eterno. Sonhar com coisas que não têm fim. Riquezas que estão além do que essa terra pode oferecer. A sua angústia pode ser menor. E a esperança pode ser maior no seu coração, se você nunca se esquecer de que tem algo maior, melhor, infinitamente que está sendo preparado para você. Enquanto a gente viver nessa terra, vai ser uma vida de tribulação. Enquanto a gente viver aqui, nós passaremos por frustrações e decepções e dificuldades. Mas nós conhecemos esse fim desde o princípio. Desde o princípio. Nós sabemos como vai terminar no final. Não precisamos nos desesperar, porque sabemos como vai ser no final. Por exemplo, eu não gosto de filme de serial killer, mas eu vou exemplificar com um filme. Sabe quando você está assistindo um filme supostamente de 120 minutos, 2 horas. E quando você chega no meio do filme, você percebe uma coisa, que o cara, o vilão, sempre se dá bem.
e dá grandes gargalhadas por conseguir se dar bem e enganar as polícias, a polícia, enganar os investigadores. E você fica assim, atônito, fica... Mas que coisa, esse cara só se dá bem. Ele dá gargalhada das coisas más que ele faz. Engana todo mundo, despista os investigadores. Aí você para então o filme nos 60 minutos, lá no meio, e resolve jogar lá para o fim, para ver. Não, deixa eu ver como é que vai terminar esse negócio. E você joga lá para o fim. E quando você coloca nos 2 minutos finais, você vê a cena em que o cara, ele é preso e a justiça é feita. Agora você volta o filme, onde você parou nos 60 minutos, e dá sequência, e vai assistindo. E você vê então o camarada se dando bem. E quando ele dá várias gargalhadas pelo sucesso do seu ato mal, agora é você do outro lado da tela que começa a rir, a dar gargalhada. E olhando para a TV diz assim: meu camarada, ria bastante. Dê muita gargalhada, porque o que você não sabe é o que está lhe esperando no final do filme. Nós conhecemos este filme, o final dele, desde o princípio. Nós conhecemos e sabemos como vai terminar toda essa história. E no final, vai ser glorioso. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você já conheceu esse homem, né? Mesmo que à distância. Roberto Marinho construiu um grande império enquanto vivo. Um homem considerado na sua época poderoso, construtor de cultura. Um homem que tinha o poder de mudar paradigmas pelo poder que ele possuía. Construiu um grande império, uma grande riqueza. Mas eu pergunto, quem é Roberto Marinho hoje? As glórias deste mundo passam. Hoje, esse homem não existe mais. E o que ele levou com ele? Nada. E ainda foi comido pelos bichos. Ainda foi comido pelos bichos. Hatshepsut, ela separou glórias terrenas, poder, riqueza. Mas Moisés preferiu as glórias que são eternas. Mas e se Moisés tivesse aceito? E se Moisés tivesse abraçado as riquezas do Egito? Vamos criar essa possibilidade. E se Moisés tivesse abraçado as riquezas do Egito? Se Moisés tivesse abraçado os prazeres transitórios do pecado? O que seria de Moisés hoje? Talvez nós estaríamos contemplando ele num sarcófago, num museu, talvez no Cairo, com o nome do lado, Hatmoses. Hatmoses. Como um bacalhau dentro de um sarcófago. Mas essa não foi a realidade. A revelação nos diz que Moisés foi ressuscitado, foi levado ao céu. E que hoje ele vive, desfruta de juventude eterna. Ele foi visto no Monte da Transfiguração. Hoje desfruta de juventude eterna. Ellen White escreveu: vi a beleza do céu. Ouvi os anjos cantarem os seus cânticos arrebatadores, rendendo louvor, a honra e a glória a Jesus. Eu pude então avaliar alguma coisa do assombroso amor do Filho de Deus. Ele abandonou toda a glória, toda a honra que tinha no céu, e tão interessado estava em nossa salvação, que suportou paciente e mansamente toda a indignidade e desprezo que o homem sobre ele pôde amontoar. Jesus foi ferido, foi machucado, foi moído, foi estendido na cruz do Calvário.
e sofreu a mais angustiosa das mortes, para que da morte nos salvasse, para que fôssemos lavados em seu sangue e ressuscitados para viver com ele nas mansões que está preparando para nós, e pudéssemos desfrutar a luz e a glória, a glória do céu, e ouvir os anjos cantarem, e com eles cantarmos também. Que texto mais maravilhoso. Um dia Jesus deixou a glória que Ele nos oferecerá, da eternidade, de um mundo melhor, para poder viabilizar o passaporte da nossa viagem para o céu. Amigos, Jesus está voltando. E eu gostaria que você guardasse uma frase com você. Eu gostaria que você talvez até escrevesse aí na capa da sua Bíblia essa frase, para você nunca esquecer. Se nada nesta vida der certo, escuta bem. Pegue a caneta, pegue o celular e anote. Se nada nesta vida der certo, tudo deu errado, mas você for para o céu, então na verdade, tudo deu certo, amém? Se nada nesta vida der certo e você for para o céu, então na verdade, tudo deu certo, tudo deu certo. Teremos uma mensagem musical agora. E eu vou estar orando por você, e por mim também. E no final da música eu vou fazer uma oração especial. Se você sentir no coração o desejo de vir aqui no altar, se você sentir o desejo no coração de vir aqui ao altar, para orar comigo, venha. Eu quero pedir nessa manhã que a graça de Jesus seja abundante em nossa vida. E que Ele derrame o Teu Espírito sobre nós. Quando ouvimos do amor que Deus nos tem, e as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá esse lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Hoje é dia de louvar o Criador, de lembrar as maravilhas que Ele fez.
de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Sua glória encherá este lugar, sua luz inundará os corações, seu poder inabalável, Nossa vitória no sangue de Cristo está garantida. amor Deus te abençoe. incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Cante. Sua glória encherá este lugar, sua luz inundará os corações, seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Sua luz preencherá nosso viver. Tem uma declaração de Ellen White que ela diz assim: quando nós chegarmos no céu, quando chegarmos lá no céu, nós vamos sentir vergonha de achar que fizemos muito para estar lá. Ouviram isso? Quando chegarmos no céu, nós sentiremos vergonha de achar que estávamos fazendo muito aqui. Ah, meus amigos, eu sonho todos os dias com a volta gloriosa do Senhor. Sonha comigo. Não desista nunca. Nunca desista. Tira essa palavra do seu dicionário. Tira, risca, arranca. Ela não pertence a você. Não pertence. Porque a nossa vitória já foi garantida na cruz do Calvário. E mais uma vez, não se esqueça, se nada nesta vida der certo, e você for para o céu, então na verdade, tudo deu certo. Feche os olhos. Querido Jesus, querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua compaixão. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Senhor, por não ter pego esse planeta e lançado nos confins do universo. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Ah, Deus querido, obrigado pelo Teu perdão, que é a coisa mais importante que temos, que nos faz sonhar novamente, que nos faz viver com esperança. Obrigado pela Tua paciência, a paciência que o Senhor tem com a gente, obrigado. Nos ensine a amar como o Senhor ama, nos ensine a ter misericórdia como o Senhor tem. Nos ensine a olhar para o outro com o mesmo olhar de compaixão e de perdão. Nos ajuda, Senhor, tira esse coração velho, duro, soberbo que há em nós. Coloca confiança, como uma criança pequena tem em seus pais. Coloca fé e nos dê percepção espiritual das coisas. Por favor, Senhor, caminha com a gente todos os dias. Esteja presente em nossa sombra. Escreva, Senhor, sempre a nossa história. Não deixa a gente escrever a nossa história. Pega a caneta, Senhor, e escreva a nossa história, o Senhor. Ó Deus querido, por favor, Senhor. Por favor, ó Deus eterno, salva a nossa família também. Salva os nossos filhos, Senhor. Por misericórdia suplicamos, Pai eterno. É por misericórdia que suplicamos no Teu nome,
No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Deus te abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Que Deus abençoe.